Eu hoje acordei muito esquisito. Já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Fui à praia e no mar pesquei um peixe frito. Eu hoje acordei muito esquisito. Dei bom dia para cavalo e relinchei pro cabrito. Me pendurei no varal, logo que estiver seco, grito. Eu hoje acordei muito esquisito. Eu cuspi fogo na toalha, engoli um periquito. Eu tô que tô. Eu hoje muito esquisito. Olá, uma boa tarde a todos, a todas e todes. É um prazer enorme ter vocês aqui novamente para esse nosso período da tarde, nesta terça-feira, no segundo dia da nossa 32ª Semana de Educação Paulo Freire, onde teremos palestras concomitantes, abordando temas de diversas áreas do conhecimento. Ontem tivemos também a nossa jornada oceânica. Obrigada pela participação de vocês, pelos comentários no chat. Pedimos que continuem hoje também atentos ao chat, à nossa lista de presença, à onda literária, à nossa avaliação. E é com imenso prazer que nós estamos aqui hoje, junto com o nosso querido Dr. Rodrigo Bressan, com o tema A Epidemia Oculta, Saúde Mental em Tempos de Pandemia, que também é uma parceria com a CIPA. Tema importantíssimo nesses tempos aí singulares em que estamos vivendo. O Dr. Rodrigo, ele é médico psiquiatra, com PhD pelo King's College London, é professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina, atualmente é presidente do Instituto Ame Sua Mente, onde tem projetos de saúde mental ligados à escola, é autor de vários livros também, entre eles Saúde Mental na Escola, o que os educadores precisam saber, recebeu a medalha do Mérito Legislativo pelo trabalho de educação em saúde mental nas escolas e combate ao estigma. Coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e coordenador do projeto Conexão Mentes do Futuro. E tem mais de 30 publicações científicas internacionais na área. Rodrigo, prazer imenso em tê-lo aqui conosco. Fique à vontade. Deixa eu ver, eu não estou te ouvindo. De novo, bem, agora abri o meu microfone. Verifique seu microfone. Agora foi. O espaço é boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Eu agradeço Rita e a toda a turma que está organizando esse evento. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade da organização e com a qualidade do evento em si. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de conversar com vocês, eu não sei, provavelmente não são as mesmas pessoas, e agora novamente, e para mim é um enorme prazer estar com vocês aqui. Eu vou começar então a minha apresentação. Vamos ver. De manhã teve um pouquinho de problema, hoje a gente testou tudo e deve estar funcionando. Acho que está aí já aparecendo a minha tela, agora a tela inteira. Está tudo certo na minha tela? Então. Está carregando. Ok, tudo perfeito. O Rodrigo está projetando sim. Obrigado, ótimo. Fique à vontade. Obrigado.
Então, eu sou psiquiatra, sou professor do departamento de psiquiatria da Unifesp, e tenho vários trabalhos na área de diversas áreas clínicas, genética, imagem cerebral e prevenção de doenças, e quando eu resolvi mesmo pensar em prevenção de doenças, eu desci para o meio da escola e aprendi muito nesse tempo. Então, foi essa a minha trajetória que veio a montar o Instituto Ame Sua Mente, com foco em saúde mental na escola. Eu vou contar um pouquinho para vocês essa trajetória. Eu vou falar dessa epidemia oculta, a saúde mental nos tempos de pandemia. Eu vou começar com o conceito de algo que é relativamente simples e corriqueiro, e que nós todos trabalhamos. Acho que inicialmente eu podia fazer um preâmbulo para discutir que a primeira vez que a gente entrou em escola, 13 anos atrás, para falar de saúde mental, eu fiz uma pesquisa. E essa pesquisa foi buscar qual era a compreensão do professor e dos alunos sobre saúde mental. E é uma pesquisa qualitativa, e a gente descobriu que tantos alunos, mas principalmente os professores, tinham um olhar sobre saúde mental muito parecido com a população geral. Bastante dicotômico e maniqueísta. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas ouviam como algo muito ruim, do esquizofrênico que matou alguém, ou do suicida, ou do homicida com psicopatia, ouviam de um lado zen, que nunca tem nenhum problema, bem-estar, um olhar para a meditação como se fosse resolver tudo e tal. Mas não viam o que é saúde mental propriamente dita. Nesse primeiro estudo, uma aluna de mestrado minha estava conduzindo, ela foi avaliar de onde vinha a rede de sentido, de onde vinha esse conhecimento. E naquele momento ele vinha principalmente da imprensa. Acho que todos nós, nesse momento, somos muito gratos à imprensa. A imprensa faz um trabalho inacreditável. A gente vê isso num tempo de pandemia. Quer dizer, eles conseguem ir atrás dos dados em si, são responsáveis por a gente ter números muito mais precisos do que o governo está provendo nesse momento. Então, a imprensa tem um papel muito interessante. Mas, quando a gente fala de questões como saúde mental, ela tende a trazer temas que levam a vender jornal. Então, são os temas extremos, que pouco ensinam sobre saúde mental propriamente dita. Então, toda a missão do Instituto, inicialmente do Cuca Legal, era discutir as questões de saúde mental de uma forma mais simples e operacional. Então, quando a gente fala de estresse, que é uma coisa óbvia que todos nós lidamos, acho que todo mundo tem um pouco essa noção, que o estresse é como o cérebro e o corpo respondem a demandas ou desafios. Então, o que é isso? É uma reação que você tem em relação ao ambiente. Quais são os gatilhos mais comuns que levam ao estresse? Eventos novos, inesperados, podem ser ameaçadores e que a gente não tem muito controle. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa pandemia? Dá uma olhadinha no que acontece com a pandemia. Nós temos um evento completamente inesperado. Ninguém imaginava que a gente ia ter uma infecção viral não epidêmica, mas pandêmica. Era impensável. Você tinha, e você tem ainda, uma ameaça premente. A doença minha, das pessoas que estão à minha volta, morte e falta de recursos. Acho que todos nós lidamos com todas essas questões, sem exceção. Cada um à sua maneira, mas todos estão enfrentando isso. E, além disso, uma outra coisa que aumenta muito o estresse é que a gente tem uma mudança radical dos hábitos, das nossas rotinas, do nosso cotidiano. Então, se eu tinha um tipo de adversidade para ser lidada no pré-pandemia, eu ia enfrentar aquilo, mas a minha base de hábitos e de rotinas estava estabelecida. Então, as minhas dificuldades, elas são melhor enfrentadas. Agora, é quase como se tivessem puxado o nosso tapete. A gente caiu no chão e como é que a gente vai lidar com isso?
Agora, o que é chave é a gente entender. Então, esse aqui é a pandemia e esse aqui é o raciocínio sobre estresse. Eu costumo brincar que finalmente a saúde mental entrou pela porta da frente. As pessoas começam a se preocupar com a saúde mental. Isso é um elemento absolutamente chave para essa compreensão que eu vou tentar compartilhar com vocês. O que é fundamental na saúde mental é que o estresse ele está na construção da nossa saúde mental. Então, se eu sou um bebê, eu tenho que sofrer o estresse da fome para eu chorar e conseguir com que meus pais me alimentem. Então, o estresse ele faz parte de cada situação que você vai vivendo e você tem que reagir. Você tem um sofrimento, você reage, enfrenta e supera aquela situação. Então, para exemplificar, o tempo inteiro nós temos sensações de raiva, tristeza, medo, ansiedade, tensão, relacionadas às experiências que a gente está tendo. Esse sofrimento, proporcionalmente, ele é leve, ele é proporcional ao evento que está havendo, e o impacto não é tão grande. Tá certo? Se eu tenho um evento de que eu preciso fazer uma prova, eu me acalmo, eu enfrento a prova e as coisas caminham. A duração desse manejo em saúde mental ela tem que ser mais curta, ela é muito proporcional ao estímulo que a gente está vivendo. Aí tem um outro conceito que a gente chama de problema de saúde mental. O que é um problema de saúde mental? Uma doença? Não, não é uma doença, não é uma classificação. Aqui ilustra que dentro da saúde mental nós temos dificuldades de superar com facilidade os problemas. Então, são problemas que geram na gente sintomas como insônia, irritabilidade, eu fico mais tenso, fico com um medo maior por mais tempo. O sofrimento, em geral, o estresse é um pouquinho maior, ele é mais importante. Por que isso? Porque eu não estou conseguindo lidar com aquele estresse da forma como eu lido normalmente. Então, eu tenho uma prova, eu fico ali controlando as minhas emoções, consigo estudar, eu me acalmo o suficiente para conseguir fazer a prova. Passa a prova, melhor. Essa é uma situação de um estresse lidado na saúde mental. Quando eu estou com um problema de saúde mental, eu fico com insônia por causa da prova, eu fico muito irritado, eu brigo com o meu parceiro, eu tenho outros problemas relacionados. Então, o que acontece? Esse sofrimento, ele é moderado. Ele tem um impacto também moderado, a duração é média e o que é mais importante, ela é autolimitada. Quando o estímulo cessa, passou a prova, passou o conflito com alguém que eu trabalho, ou com um cônjuge, ou com um parente, melhorou com um amigo, melhorou o conflito, eu tendo a voltar à normalidade. Então, o que a gente chama de saúde mental, na verdade, é uma negociação para enfrentamento dos desafios do nosso meio ambiente, que desencadeiam, que são estressantes, desencadeiam na gente dificuldades, emoções, e a gente tem que se acalmar, focar para conseguir fazer as coisas. Então, eu vou dar um exemplo mais trivial que todos vocês, professores, têm que lidar o tempo inteiro. Vocês, quando entram numa sala de aula para ensinar uma matéria nova para um aluno, o que vocês estão causando? Estresse. Por quê? Porque aquele aluno ele tem que aprender aquilo para depois conseguir fazer uma prova. Então, ele tem que se concentrar, ele tem que perguntar para o professor, ele tem que articular com as ideias que ele já tem na cabeça e com o conhecimento anterior. Por causa desse estresse, você facilita com que o aluno tenha um enfrentamento do estresse e aprenda. E faça com que ele estude novamente e consiga fazer uma prova e, se der tudo certo, ele vai incorporar aquele conhecimento a longo prazo. Então, o estresse está em cada movimento e articulação da saúde mental. Agora, o que é importante quando a gente fala de um estímulo estressante é que ele é diferente para cada indivíduo. Então, vamos falar da pandemia.
todos temos a questão do vírus, todos mudamos os hábitos, mas cada um de nós tem condições diferentes para o enfrentamento. Eu tenho internet, eu não tenho internet. Eu tenho um salário que continua ou eu não tenho um salário que continua. Eu tenho um parente doente ou não tenho um parente doente. Eu preciso trabalhar ou eu não preciso trabalhar. Quer dizer, eu preciso trabalhar, para algumas pessoas é fantástico, porque ficar em casa é muito difícil. Eu preciso trabalhar para alguém que tem que lidar com o medo e com o estresse da contaminação é muito difícil. Então, aqui é importante saber que o estresse varia de indivíduo para indivíduo. E o que é chave aqui é que o mesmo estresse, a mesma matéria que eu estou ensinando, para cada um dos alunos tem um nível de estresse. Para aquele aluno que já domina as coisas, é muito bom, o nível de estresse é baixo, ele rapidamente incorpora os conhecimentos que ele tem, e fica às vezes até meio bored, assim, meio cansado, nem tão interessado, tal, ou fica interessado e vai em frente. Mas para alguns alunos que têm dificuldade naquela matéria, vira um estresse maior. E para alguns o estresse é tão grande que ele não consegue acompanhar e se desliga. Então, quando eu estou falando de saúde mental e de estresse, vocês conhecem já esses conceitos. E foi isso que eu fui aprendendo quando a gente foi desenvolvendo estratégias de formação em saúde mental. Agora, tem uma outra coisa que tecnicamente a gente chama de transtorno mental. O que é transtorno mental? Transtorno mental são os diagnósticos psiquiátricos. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fez algumas pesquisas, todo mundo acha um horror, parece uma doença horrorosa e tal. Transtorno mental é depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, são os diagnósticos, são as doenças. E o que significa estar doente da mente? Quando você fala estou doente do fígado, eu vejo as minhas enzimas e vejo os meus sintomas. Ou do pulmão, eu vejo a minha tosse e a minha capacidade de respiração. Mas e da mente? O que acontece? É muito difícil da gente tornar isso tangível. Mas eu vou tentar aqui fazer um exercício para ver se faz sentido para vocês e no final a gente pode conversar melhor sobre isso. Então, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou propondo aqui, o que acontece quando eu tenho um transtorno mental é que eu tenho sintomas repetitivos e que eu não consigo superar esses pensamentos. Um sintoma típico de eu que estou deprimido é que eu sinto que eu sou pior que os outros, que ninguém gosta de mim e que nada vai dar certo. Então, para cada estímulo que eu tenho na minha vida, eu tendo a interpretar nesse contexto. Alguém me fez um elogio, eu acho que é mentira. Porque ninguém gosta de mim, eu sou ruim. Eu tenho uma performance ok, as pessoas podem até elogiar, e eu acho que não é verdade. Eu vejo um cenário um pouquinho mais positivo e eu falo, não, vai dar errado. Quando eu vejo um cenário mais negativo, eu tenho certeza que aquela catástrofe vai se realizar. Todos nós temos sintomas assim. Na pandemia, isso ficou muito frequente. Vai dar tudo errado, eu não vou ganhar dinheiro, todo mundo vai morrer, eu vou perder minha casa e tal. É verdade, algumas pessoas tiveram situações trágicas, mas todos nós tivemos que lidar com esses pensamentos para funcionar. Então, o que acontece? Vêm os sintomas, a gente consegue superar, a gente está lidando com um problema de saúde mental. Mas quando a gente não consegue superar, o sofrimento fica muito grande, o impacto fica grande e a duração fica muito mais prolongada. O cérebro tem uma característica que vocês, professores, ou nós, professores, sabemos muito bem. Aqui a gente precisa aprender e automatizar para gastar menos energia e aprender coisas novas. O típico isso é aprender a tabela de multiplicação. Na hora que eu já sei que 5 vezes 5 é 25 e é automático, fica muito mais fácil fazer a raiz cúbica de 5. Quer dizer, você precisa de um conhecimento mais automatizado para funcionar. E como é que você aprende a tabela? Fazendo muitas vezes, ou decorando, ou usando aqui. Agora, o que acontece quando a gente pensa no funcionamento cerebral, quando a gente tem sintomas repetitivos? Se a gente pensa em aprender uma música, eu peço para alguém cantar uma música 5, 6 vezes, a pessoa fala o refrão sozinha, ela canta sozinha o refrão, ela decora. Se eu peço para cantar a música 20, 30, 40 vezes, dependendo da pessoa, canta a música inteira, ela decora. Agora, se eu
essa música eu tenho que repetir e cantar 100, 1000 vezes, essa música começa a tocar sozinha dentro da nossa cabeça. O que significa isso? Que os sintomas, quando ficam se repetindo, eles entram em todas as redes de associação das minhas vivências. E por isso levam a um enorme sofrimento e com uma dificuldade de superação. Ah, mas por que algumas pessoas vão para o transtorno mental e não ficam só no problema de saúde mental? Tem 2 fatores básicos que são fundamentais. O quanto aquele estresse é grande para aquele indivíduo e a predisposição genética daquele indivíduo de poder digerir esse tipo de problema. Ah, mas eu tenho o mesmo estresse que o outro e eu não tenho transtorno e o outro tem. Primeiro que nunca ninguém tem o mesmo estresse que o outro, porque cada um percebe ou vivencia de um jeito muito singular. Cada coisa tem um sentido para cada um. É parecido com a ideia do que eu estou educando na classe, é a mesma coisa e cada um lida com aquele estresse do conhecimento novo de uma forma diferente. Aqui, quando a gente está falando de estresse emocionais, como a pandemia, cada um tem um estresse diferente e um equipamento para lidar com o estresse diferente. Então, tem algumas coisas, pessoas são mais vulneráveis ao risco de contaminação e mais vulneráveis ao medo de ficar doente. E outras pessoas são mais vulneráveis à ideia de que vai dar tudo errado. Ela tende a pensar naquilo e fica com mais dificuldade de sair. Então, cada um tem a sua vulnerabilidade, que tem um componente genético. Quando a gente fala da pandemia, e eu tenho várias aulas falando disso, a gente diz que tem 4 ondas. A primeira onda, as complicações de saúde ligadas ao Covid, mortalidade, todos os problemas. A segunda são as complicações urgentes, as complicações urgentes não relacionadas ao Covid. A terceira onda são as descompensações de doenças crônicas que não foram tratadas adequadamente. Então, alguém que tem diabetes, hipertensão, que não foi bem acompanhado, passa a descompensar, bem acompanhado por causa da pandemia, passa a descompensar. Segunda onda são aqueles indivíduos que têm um câncer e teriam que fazer cirurgia e que foram atrasados. Então, você tem 3 ondas muito ligadas à saúde. A quarta onda seriam os problemas psiquiátricos, as doenças mentais, os problemas econômicos e o burnout. E o que eu vou discutir nessa aula com vocês é exatamente até que ponto a população foi afetada e teve problemas psiquiátricos e doenças mentais. Mas o que é importante são alguns conceitos sobre transtornos mentais ou sobre saúde mental. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, aqui tem uma série deles, os principais. O transtorno depressivo, a depressão. Os transtornos de ansiedade, que a gente tem principalmente 3. O pânico, que é você ter episódios muito agudos, repentinos, a gente chama paroxísticos, de ansiedade que atingem um pico. Você fica com a sensação de que você vai morrer ou que você vai ficar louco e busca ajuda. Muito frequente as pessoas irem para o pronto-socorro. O pânico é muito difícil, é uma das experiências mais difíceis que você pode ter, e ele tem uma duração ali de horas e pode ser tratado. E o outro grande problema do pânico é que você fica com medo de ter novos episódios e passa a evitar de fazer as suas coisas. Tem um outro transtorno de ansiedade que a gente chama de ansiedade generalizada, que é um estado crônico de hipervigilância, vai dar errado, eu estou com as mãos suadas o tempo inteiro, tudo pode gerar mais estresse. O que acontece quando a gente está nesse estado? A gente tem dificuldade de lidar com as adversidades ou até com situações novas. Por quê? Porque tudo está ali numa situação que pode deixar você muito mal. Tem as fobias específicas que vocês conhecem, o transtorno bipolar, que é ter situações de depressão, né, no polo inferior, e situações de aceleração. O transtorno bipolar não é aquela história de estar feliz e triste no mesmo dia. Isso é uma oscilação do humor. O transtorno bipolar são pessoas que ficam com uma aceleração, que a gente chama de mania, mas mania é um termo técnico para isso, não é que está com mania de nada. É uma coisa de ficar com aceleração
do pensamento, do trabalho, diminuição da necessidade de sono, irritabilidade, e até são pessoas que acabam tendo gastos excessivos e tal. São fases que duram de semanas a meses. E alternando com fases de depressão, em que você fica mais retirado, mais pessimista, com medo das coisas, sem energia para fazer as coisas. Você tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, que tem a ver com checagem, com medo de contaminação. E o que é importante, o transtorno obsessivo compulsivo ilustra isso bem. Porque todos nós temos sintomas obsessivo-compulsivos. Que tipo de sintoma? Estou com medo de contaminação. Tem gente que começou a lavar a mão muito mais com a pandemia. Tá correto? Tá, né? É bom você ter medo de se contaminar. Por quê? Porque, de fato, você pode se contaminar. Só que você vai ter que regular a sua obsessividade de acordo com o risco que você está tendo. Obviamente, as pessoas tinham um tipo de higiene para alimentações, para o delivery que você recebe em casa no começo e agora. Você precisa limpar, mas tem um limite dessa limpeza exagerada que leva a baixa funcionalidade e você não tem um ganho muito grande. E você também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que vocês todos conhecem muito bem, porque vocês têm muitas crianças que ficam muito agitadas e têm uma queda atencional até pela agitação, e algumas crianças que têm dificuldade principalmente só em atenção. Os problemas de déficit de atenção e hiperatividade, eles são muito frequentes na infância. E eles têm uma questão que eu acho muito importante, né? Por quê? Porque, como eles são frequentes, eles estão ligados à queda de rendimento na escola, a tendência é olhar para todo mundo que tem uma dificuldade de rendimento na escola e dizer que tem déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou discutir com vocês como as nossas intervenções chegamos a isso. Então, porque todo mundo tende a medicalizar os problemas. Então, está muito agitado, o problema é a doença. E é exatamente o que a gente não quer aqui com as intervenções que a gente faz, mas eu falo um pouquinho mais disso para vocês em seguida. Então, quais são qual é o impacto dos transtornos mentais na nossa sociedade? Eles são comuns. 1 em 5 ou 1 em 4 pessoas vai ter um transtorno mental. 20 a 25% da população. Por que isso é importante? Porque eu tenho um transtorno mental ou alguém muito próximo de mim. Não dá mais para a gente ter preconceito. Agora, o que é importante aqui também? Que 75% das pessoas não têm um transtorno mental. Então, essa coisa de que todo mundo tem transtorno mental não é verdade. Isso é uma forma de desqualificar uma questão muito importante que precisa ser abordada. Se todo mundo tem que tomar remédio. Não é verdade. Tem uma pequena porcentagem das pessoas que vão ter em algum momento na vida. Não é que 25% da população tem um transtorno mental nesse minuto, é ao longo da vida. Agora, tem uma outra coisa que também é importante. 1 em cada 20 pessoas vão ter um nível de incapacitação importante de longo prazo. Quando eu vejo isso do ponto de vista individual, e eu estou com um quadro depressivo, por exemplo, eu olho e falo, só 5% das pessoas vão ficar incapacitadas? Que bom. Então, o que eu tenho que fazer? Diagnosticar precocemente, tratar de forma eficaz para eu não ficar incapacitado. É verdade. Mas se vocês pensarem do ponto de vista populacional, 5% de 20%, 25% vai chegar a 1% da população mundial. O nível de incapacitação é muito alto. A carga é muito alta para a nossa sociedade. Bom, mas vocês já sabem isso. Vocês sabem que o nível de afastamento de professores por transtornos depressivos, por exemplo, é extremamente elevado. E isto não é um artifício de laudos errôneos, porque até eu mesmo achava. Quando eu vi essa proporção, até eu mesmo achava. O que a gente vê também é que tem muita gente maltratada, com tratamento muito tardio, que vão ter problemas por não se cuidar na hora certa. Qual é o outro elemento chave aqui? É que os transtornos mentais do adulto começam cedo. 75% deles antes dos 24 anos. E o mais alarmante é que 50% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 14 anos.
Por isso que eu estou aqui. Agora, vocês entendem por que tem um psiquiatra que faz prevenção e ele está preocupado para a escola. 50% dos quadros já estão começando lá atrás. E a outra coisa é que tem um custo enorme para a nossa sociedade, do ponto de vista de sofrimento, direto e indireto, e de custos. É caro, é muita gente tendo problema, e o principal causa desse custo é que as pessoas ficam incapacitadas. Então, vocês têm colegas que podiam estar contribuindo para a sociedade se eles tivessem sido bem cuidados dos seus quadros depressivos, e, em vez disso, eles estão sofrendo por não estar cuidado e estão incapacitados. Agora, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é que o órgão-alvo do que a gente está falando de saúde mental é o cérebro. E o cérebro é extremamente complexo. É muito mais fácil de entender um câncer do que um cérebro. O câncer são células se multiplicando. Em poucos anos, a gente vai ter um controle da maior parte dos cânceres. O nível de investimento é muito alto para entender câncer. Então, agora, a gente vai chegar nisso. A questão dos transtornos mentais é muito mais complexo. O cérebro é um órgão mais interessante do ponto de vista humano, porque ele é formado a partir de uma base genética, mas é o órgão mais plástico. O que significa plástico? Que ele é mais moldável através das experiências, ele é construído a partir das experiências. Professores sabem muito bem disso. Você tem uma janela de oportunidade para ensinar alguém a escrever, que se você vai ensinar depois dos 20 anos, é muito diferente você ensinar entre os 5 e os 10 anos. E nós estamos todos discutindo isso dentro da pandemia. Então, o que acontece? Aprender a escrever ali já tem um impacto na forma como aquele indivíduo vai entender o mundo. Então, o tempo inteiro, nós estamos estruturando o nosso cérebro. E esta é a beleza, este é o desafio. Além disso, nós estamos muito hiperconectados, muito conectados. Porque as sociedades são grandes, são complexas, e agora com a questão da internet. Quer dizer, você vai tendo relações cada vez mais complexas, e isto gera um gasto de energia extremamente elevado, certo? Nosso cérebro, em relação aos primatas, o grande avanço tem a ver com o processamento de linguagem simbólica e de funcionamento social. Esse é um grande desafio para todos nós e gera muito estresse. Então, é muito mais comum as pessoas estarem reclamando dos seus trabalhos pelas relações pessoais do que pela tarefa em si. Eu acho que todos nós sabemos disso. Agora, tem um outro desafio, que é o estigma, que é o preconceito. O estigma leva ao atraso no tratamento, porque em vez de eu achar que eu tenho um transtorno mental, eu acho que eu sou uma porcaria mesmo e não sirvo para nada. Se eu não sirvo para nada, eu não vou procurar um médico. Então, a principal questão do estigma é o autoestigma. Eu acho que eu tenho um problema porque eu sou problemático, não porque eu estou doente. E o estigma também das outras pessoas que estão observando a gente. O outro elemento que é muito importante é que o estigma leva a um retardo, ele leva a uma piora do caso. Se, como qualquer outra doença, você trata muito tardiamente, a sua resposta terapêutica é menor. E você tende a não zerar, você tende a cronificar. Então, alguém que tem 5, 10 anos de depressão vai se tratar, o tratamento não é tão eficaz. Ele acaba tendo que lidar com sintomas depressivos mesmo estando melhor. E a outra coisa é que você fica muito isolado, tem um nível de sofrimento muito alto se você não se cuida. Como eu estava dizendo para vocês, lá na Unifesp, com um programa de prevenção de transtornos mentais, a gente resolveu ir para a escola. A gente foi na Centro-Sul, no Roldão, e fomos entender como é que as pessoas pensavam saúde mental, os professores e os alunos. E aí a gente resolveu fazer, como a gente viu a necessidade disso, a gente resolveu fazer uma formação em saúde mental. Nós fizemos uma primeira, muito baseada no que a gente conhecia, tentando simplificar conceitos médicos. E foi muito interessante, eu aprendi muito.
eu aprendi fundamentalmente duas coisas. A primeira é que o professor conhece criança e adolescente como ninguém. Ninguém, eu como pai, como médico, ninguém mais na sociedade conhece criança e adolescente tão bem. Por quê? Porque ele vê turmas, ano a ano, daquela mesma faixa etária, parametrizado, né? Vocês conhecem o standard, né? O padrão de uma criança, e conseguem ver as crianças que estão desviantes mais do que qualquer outra pessoa. Se o meu filho é um pouco torto, para mim o meu filho é normal. Posso até olhar os outros, mas eu sinto dessa forma. Alguém que vê os jovens ao longo do tempo percebe também que aquele próprio indivíduo pode mudar. Diminuir a sociabilidade, cair rendimento, ter conflitos, mudar o comportamento. Quer dizer, o professor tem um olhar extremamente privilegiado. Quando a gente levava um pouco de conhecimento de qualidade, mas inicialmente as pessoas falavam muito isso. Esse conhecimento vai ser uma sobrecarga, mais uma formação, não aguento mais. E aí, rapidamente, o que a gente percebeu é que os professores falaram muito obrigado. Em vez de ser uma sobrecarga, isso aqui está me ajudando, me empoderando a lidar com coisas que eu já tenho que lidar na minha vida. A gente sabe que 14% dos alunos têm um transtorno mental. Então, se você for na sua sala de 33, 3, 4 já tem. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade, são muito frequentes. Então, não é que eu estou levando isso, é que os professores já lidam com isso, vocês todos nós lidamos com isso. Mas a outra coisa que me falaram é o seguinte, bom, então você vai vir com esse papo aí de depressão, então nós vamos medicalizar a educação. Eu falei, tudo que eu não quero é medicalizar nada. Né? Não, vai tratar tudo com remédio. Eu falava, meu Deus do céu, isso é o que eu quero menos ainda, tá certo? Eu não acho que remédio é solução para a população. Sim, para quem está doente, sim, tem que medicar direito, mas para a nossa população, não. Então, o que aconteceu é que a gente montou o programa Cuca Legal, e no programa Cuca Legal, a gente começou, então, a fazer uma formação que a gente desenvolveu a partir da experiência canadense. A gente trouxe o Stan Kutcher aqui, que desenvolveu o Teen Mental Health. A partir da forma de fazer que eles tinham lá no Canadá, a gente foi se adaptando e montando aqui. Tudo que a gente faz, né, eu tenho uma base de pesquisa. A Rita falou que eu tenho 30 publicações internacionais. Não, eu tenho mais de 300 publicações internacionais. Então, a minha vida, né, o meu trabalho está muito associado à produção de conhecimento, e tudo que eu faço em escola eu também tenho a mesma marca. Por quê? Porque eu não acho que a minha formação é ideal, eu sempre posso melhorar um pouquinho mais. E aí, quando eu faço pesquisa e publico, eu mostro para todo mundo o que funciona do que eu faço e o que não funciona, para aprender e melhorar ainda mais. Numa das pesquisas, a gente perguntou para os professores quem tem transtorno mental na sua sala. E os professores falaram, são esses 4 alunos. Eu estou falando em média, né? Vocês entendem. Eu tinha ética para avaliar esses alunos e mais uma série de outros alunos daquela série. E de todas as séries. Na verdade, eu trabalhei com a escola inteira. E o que a gente percebeu? Avaliando os tais alunos identificados, a gente percebeu que os professores tinham razão. 2 daqueles alunos tinham realmente déficit de atenção e hiperatividade. Precisavam de tratamento. Mas 2 não tinham. Um deles tinha um problema social, um problema de conflito familiar que estava deixando ele transtornado, não conseguia participar das aulas. E o outro tinha um problema de aprendizado propriamente dito. Ficava agitado porque não conseguia, não entendia a matéria, não estava ligado àquela história do conhecimento que estava sendo colocado ali. E eu perguntei para os professores, e o que vocês fazem com esses 4? E eles falavam nada. Aí eu brincava com eles. Eu falei, então quem está medicalizando aqui a educação cara pálida? Eu, que estou falando que tem 2, ou vocês que estão falando que tem 4 e não agem em cima disso? Então, na medida que a gente usa esses rótulos médicos, psiquiátricos, para carimbar os alunos e não fazer nada, esta atitude é que eu chamaria de medicalização. Agora, quando a gente levanta uma suspeita, investiga esses 4 alunos, encaminha os 2, e a escola que tem que lidar com as questões familiares e sociais daquele indivíduo na relação com os pais, e também as questões de aprendizado, ela lida com e encaminha esses 4 alunos que viram um tormento para esse professor
e vão tendo uma trajetória desviante ao longo do crescimento. Tem uma tendência muito maior à repetência, uma tendência muito maior a usar drogas e ter transtornos psiquiátricos mais para frente. Então, o que foi visto, os professores começaram a olhar que dá para cuidar dessas coisas. E a gente tem que cuidar e fazer diagnóstico? Não, de jeito nenhum. Mas é possível identificar crianças que são desviantes, para que a gente possa encaminhar e lidar com as crianças que forem tratadas e tal, faz parte. As crianças têm esses problemas. Mas os professores têm também uma missão ainda mais importante, que não está só ligada à doença. Está ligada à formação socioemocional desses alunos. Atualmente, vocês têm uma valorização do componente socioemocional, vocês têm até abordagens manualizadas de como desenvolver habilidades socioemocionais. Elas são fundamentais, então, que desenvolver nos indivíduos, nos alunos, a autopercepção, né? Começar a entender sobre si mesmo, que está com mais raiva, desenvolver responsabilidade, ter uma percepção do grupo, entender e desenvolver habilidades para comunicação e responsabilização, é fundamental. É mais importante do que qualquer outra coisa para estruturação de profissionais para o futuro, então até para rendimento de trabalho, mas também de cidadãos. Agora, o que eu achei mais bonito da pandemia é que todo mundo estava preocupado com português e matemática, que eu acho fundamental, não vou discutir isso com vocês. Mas o que os alunos perderam foi a convivência com os professores. E os pais começam a se queixar disso. Tudo bem, os pais que começam a se queixar e têm que lidar com os alunos. Mas eles não estão entendendo o quanto o papel do professor não está ligado simplesmente àquela tarefa de aprender aquele conteúdo. Está ligado a ensinar essas crianças, esses jovens, a se portar em grupo, a entender o todo, a controlar impulsos, principalmente os mais jovens, a entender como é que você se porta num grupo. Isto é educação socioemocional. Quando a gente olha um professor e como ele reage a um aluno que grita, eu estou aprendendo a lidar com outros alunos que gritam, com colegas que gritam, com meu pai que grita. Quer dizer, o aprendizado ele vai muito além do que está no manual de socioemocional e do que está no conteúdo. Existe uma educação em saúde mental full time. E os professores são responsáveis por isso. Os transtornos mentais são um dos aspectos. Então, por isso, é fundamental que todos tenham um olhar mais amplo sobre isso. Nesse processo, a gente foi fazendo algumas formações, chegamos a fazer uma formação de 700 professores, foi muito legal, e a gente testa se funciona, treina um, não treina o outro e tal, e colhemos muitos dados interessantes. A gente publicou esse livro, chama Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber. Esse é um livro para professor, né, para educador, em que esse conhecimento tenta ser traduzido numa linguagem palatável. Esse aqui é o artigo, né, de percepção dos professores de escolas públicas sobre saúde mental. Tem um livro que eu fiz com o Lino Macedo, mas aí está ligado aos desafios de aprendizado, ligado às neurociências, né, aos progressos, e aqui alguns avaliando a eficácia dos nossos programas. Eu vi isso crescer na Unifesp, eu vi isso com uma importância tremenda no meu modo de ver, mas eu percebi que dentro da universidade eu fazia 700 professores, acabava os alunos, não tinha mais verba da secretaria e isso se extinguia. Então, até 2011, a gente ficou com o Cuca Legal, em 2018 a gente montou um instituto, uma ONG, cujo propósito é promover uma nova cultura sobre saúde mental no Brasil, em que as pessoas assumam o seu desenvolvimento emocional desde cedo, para aproveitar e se desenvolver durante a sua vida. Aqui tem um clique muito chave que depois eu fui perceber. É a ideia de que cada um assuma a sua saúde mental. Os problemas de saúde mental, eles são democráticos, todos nós temos. Quando a gente tem uma postura que a gente assume, a gente é responsável pela nossa saúde mental, você pode até dizer que alguém está causando um problema para você, mas você é responsável com a forma como você reage.
e lida com as coisas globalmente. E para isso você vai se capacitando. A gente viu nessa fase da pandemia, a gente tem 2 verbas importantes para fazer programas de capacitação. Na verdade, nós estamos na Centro-Sul desenvolvendo modelos de intervenção, quer dizer, aquilo que eu já fazia com o Cuca Legal, estou fazendo de uma forma mais sofisticada, usando a internet e podendo fazer follow-up e com recursos para fazer bem feito. Mas o que aconteceu na pandemia? Não adianta fazer formação em saúde mental, está todo mundo sofrendo. E aí a gente começou na Centro-Sul a fazer com os nossos profissionais apoio a esses grupos, principalmente de gestores, que estavam com muitas dificuldades. Eu não preciso falar para vocês das dificuldades que os professores, os dirigentes, todos estão vivendo numa situação adversa, como a gente sabe. E aí a gente começou a fazer rodas de conversa, apoiando, discutindo questões de saúde mental, montamos 2 guias práticos, né? Um guia prático em termos de Covid e depois um guia prático de saúde mental em tempos de Covid também. Vale a pena acessar, é gratuito, está no site do Instituto, que é amesuamente.org. Está disponível, então várias das coisas que eu falo aqui estão lá prontas, e eu tenho sempre que fazer um agradecimento ao André Gola, que é o artista que está por trás de várias coisas que a gente vai falando e fazendo e ajuda na comunicação dessas questões. Então, quando a gente fala de estresse e o estresse fica muito alto, nós passamos a recorrer a instintos primitivos de sobrevivência. A gente fica totalmente autocentrado, egoísta, fica reativo, não racional, piora a percepção do tempo e tudo é urgente, e a gente reage como uma criança, com o cérebro primitivo. Eu quero, eu faço, eu estou com medo, eu fujo, eu não penso. E as emoções são muito contagiosas. Então, quer dizer, a gente sai da nossa capacidade reflexiva. Na situação de pandemia, os educadores têm desafios enormes. Eu preciso falar isso para vocês, vocês mesmos podem me dizer. Que revelam os problemas estruturais, eles ficam escancarados na nossa sociedade. A assistência à saúde ficou explicitamente... A gente começou a ver as lacunas. Unidades de terapia intensiva, respiradores, 10 milhões de coisas. Também a gente viu coisas muito positivas da nossa saúde pública, do SUS. O SUS tem uma capacidade de vacinação que nenhum lugar do mundo tem. Se entrasse vacina em grandes quantidades, a população brasileira já estava vacinada faz tempo. A limitação não é do SUS, é da vacina. Tanto que agora a gente vai catch up, né? A gente vai chegar lá daqui a pouco, não demora muito. São Paulo já está falando em vacinação dos jovens até final de setembro, né? Até 12 anos. Ficou também claro e explícito a questão de recursos mínimos, né? Tanto de alimentação, de sustento da casa, até a ideia de que se você não tem internet e tal. Então, a educação à distância ficou muito difícil, né? A realidade da escola pública para a escola privada ficou claro o quão mais complicado é para a escola pública. E os educadores, eles estão sofrendo pressão de todos os lados. Da sociedade, dos pais, dos gestores da educação, das famílias e das políticas. A coisa está muito, muito, muito pesada. Eu costumo dizer, e eu trabalho com crises, no meu consultório, eu sou psiquiatra clínico, quando não dão certo as coisas aqui do tratamento, eles falam, puxa, o paciente não está fazendo direito, esse médico também não faz nada direito, dá o remédio errado, faz a terapia errada, a mãe também não ajuda, o pai também não sei o quê, a terapeuta não sei o quê. E aí, quando dá certo, todo mundo fala, olha que incrível esse médico, olha essa paciente como faz tudo certo. Com uma mãe, com um pai desse, então, essa terapeuta é incrível. E é isso que nós estamos vivendo. Agora, a culpa é dos alunos que não fazem direito, dos pais que deixam os alunos se expor, dos professores que querem trabalhar e não querem trabalhar, das associações de professores que estão brigando com o Estado, dos dirigentes. A gente teve muito contato com os dirigentes e viu
quanta pressão, eu vi isso em escola particular, em escola pública, mas numa sobrecarga absurda, porque trabalharam, independente de dar aula ou não, né? Dos políticos, e mais alguém que eu não estou lembrando, né? A culpa é de todo mundo. Nós estamos nessa situação do jogo da culpa, o blaming game. O que vai acontecendo, quando a gente vai superando, vai vir esse momento que fala, olha que incrível, a gente conseguiu que os alunos se alfabetizassem, demorou um pouquinho mais, mas eles superaram. Então, agora a gente tende a se mexer para um círculo virtuoso. Mas nós temos uma ameaça, vai voltar ou não vai voltar essa pandemia. O que acontece? A gente tem que continuar a lidar com o estresse. E qual que é a meta para lidar com o estresse? O grande truque é conseguir pensar. E para pensar, a gente tem que conhecer a nossa dificuldade, o nosso estado mental, perceber, eu estou ansioso, eu estou com medo, isso tem a ver com um problema que está acontecendo de fato, tolerar isso e ter autocompaixão. Pô, eu nunca vivi isso antes, eu não sei esse negócio de internet, os alunos sabem bem melhor, mas eu não sei, como é que eu vou lidar com isso? E tolerar as limitações. Essa é uma estratégia que faz baixar muito o estresse. E permite com que você consiga pensar. Isso está muito bem desenvolvido nessa guia prático que a gente publicou ali. E quando você começa a pensar, você começa a resolver problemas. E se você estiver pensando com tranquilidade, aí você consegue criar. Esse é o grande clique. Quando você está criando novas estratégias, significa que você está no teu melhor. Pô, eu estou inventando coisas novas para superar o que eu estou vivendo. Então, tem medidas que podem ser simples e eficazes para você lidar com isso, que é a rotina. Então, a gente falava isso na pandemia. Dormir melhor, interagir melhor, socialmente, aprender a lidar com as questões de internet. Mas nós vamos ter uma nova rotina. As pessoas estão voltando para a aula. Então, aquilo que parece bom, que é voltar a uma rotina anterior, não é tão fácil assim. A gente vai sair da rotina atual. A mudança de rotina é um estresse. Por quê? Porque, bem ou mal, me acostumei a ficar em casa. Os meus filhos, no final do ano passado, que foram convidados a ir ao colégio novamente, eles falaram, não quero ir. Como não quer ir? Não quer ver os amigos? Não, tá bom desse jeito. Acho que esse ano eles estavam com saudades, eles voltaram para valer. Mas o que acontece é que é difícil voltar, é um novo estresse. Fora que você tem 1000 conflitos aí relacionados à volta, não volta. Todos nós sabemos disso. Agora, o que é chave, a gente sabe isso, é embasado por ciência, é que um dos métodos melhores para ser ajudado é o apoio por pares. Eu costumo falar que eu tive uma experiência pessoal de apoio por pares, né? Eu sou médico, a minha mãe teve um quadro de Covid grave, ficou 40 dias na UTI, depois mais um mês internada e tal, e nesse momento eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Todo mundo acha que é legal ser médico nessa hora, porque você entende o que o médico está falando, é um horror, eu vou dizer. Porque você até entende, mas você também entende tudo que pode dar errado, e você quer começar a controlar, faz direito, deixa eu checar alguma coisa e tal. E aí eu usei meu grupo de WhatsApp, meus pares. E quando eu perguntei para os meus pares, como é que eu faço, como é que pode ajudar, um ou outro que é especialista em Covid e infectologia me falou, cloroquina isso, não sei o que é aquilo, vírus isso, evolução aquilo, mas a grande maioria virou e falou assim, é muito pesado, a gente é médico, e a gente acha que a gente pode dar conta das coisas e fica muito onipotente. Quando eles falaram isso para mim, eles falaram assim, deixa eles trabalhar, deixa a equipe trabalhar, mesmo que você veja alguns erros ou algumas coisas, porque eles sabem fazer aquilo. Quando a gente vai interferir, a gente vai atrapalhar. Eu falo isso para os meus colegas, mas ouvir isso dos meus colegas me ajudou um monte. Eu pude ter uma posição que me permitiu lidar melhor com o estresse da internação da minha mãe. Quando a gente montou esses grupos, essas rodas de conversa, a gente viu isso acontecer. Quando um professor fala, você não sabe o que aconteceu comigo, não sei quem faleceu, a minha esposa ficou exposta e aconteceu isso, eu tenho medo daquilo, todos esses eventos que todos nós sabemos, e tem casos horrorosos, vocês sabem, um aluno isso, o pai de outro aluno aquilo gera uma sensação de pertinência e possibilidade de superação. Então isso é chave, e para mim é uma prescrição para todos nessa volta às aulas. Pode se dar em
em grupos, sim, em rodas de conversas organizadas com hora, ou se dá no café, se dá numa ligação no WhatsApp. E tem um outro componente chave, é entender até onde a gente pode ir e é que a gente tem que confiar nas lideranças. Essa crise de confiança de governo federal, estadual, municipal, essa confusão gerou mais estresse, claramente. Porque eu não sei direito se é a hora de voltar ou não é a hora de voltar, vou ser sincero com vocês. Mas tem gente lidando com esses dados e a gente espera que elas sejam bem intencionadas. Eu tenho um amigo que está envolvido nisso, uma pessoa extremamente bem qualificada. Ele não decide, mas ele dá os valores técnicos para que a tomada de decisão seja feita. Então eu preciso confiar em alguém para direcionar, porque, sinceramente, eu, na minha mediocridade, não sei o quanto isso é melhor para o país ou não é melhor para o país, ou melhor para as crianças, ou melhor para os adultos. Então, algumas determinações facilitam com que a gente minimize estresse. Então, do ponto de vista da saúde mental, o que a gente tem que fazer para manter a nossa saúde mental? Todo mundo sabe. É um trabalho diário. A gente tem uma estratégia automática de manejo das emoções. Alguém na reunião está sendo agressivo e me incomoda profundamente, eu fico com raiva. Não, peraí, esquece esse cara é imbecil. Vamos prestar atenção aqui na como é que a gente vai fazer não sei o que para os alunos. Esse é um método que a gente faz o dia inteiro. Outra coisa chave para a nossa saúde mental é a saúde física. Dormir direito, se alimentar, fazer atividade física. Não sei se vocês também tiveram contato com isso, mas eu sempre prescrevo atividade física para todos os meus pacientes. Mas as pessoas que implementaram isso durante a pandemia perceberam a eficácia da atividade física para manter a saúde mental. E também a percepção da dificuldade. Você, não estou conseguindo, isso aqui está difícil, está pesado. Quando a gente fala do problema de saúde mental que eu falei antes para vocês, a gente aí sim tem que ter uma percepção do problema. E aí a gente tem que desenvolver estratégias de autoeficácia. Essas que estão muito claras lá no guia prático. Então a gente precisa desenvolver estratégias específicas para a superação de conflitos. Habilidades socioemocionais, a meditação, uma psicoterapia, hobby, grupos de interesse. Várias coisas nos ajudam a lidar com o conflito em si e aprender a sair do conflito. Porque lembra, o fundamental na saúde mental é você fazer uma negociação, usar os seus recursos e não afundar naquilo. Superar é você poder sair daqui. E a busca de ajuda é chave. Tô com um problema aqui, fala com alguém próximo, família, um parceiro, um amigo, professor, um colega, um chefe. Quer dizer, a gente tem que usar os recursos que a gente tem. Obviamente, a gente conversa com quem a gente confia mais, com quem a gente tem sintonia. E, principalmente, se a gente pensar do ponto de vista populacional, da escola, as rodas de conversa e a abertura com a chefia. E o outro componente é para quem tem algum transtorno mental, perceber aquilo sem preconceito. Conversar com outras pessoas que podem dar um feedback. Você acha que eu estou irritado demais? Você acha que eu estou deprimido? Aí a pessoa fala, não sei o que é depressão. Mas que você está desanimado há um tempão, você está. Que você não consegue mais prestar atenção às coisas, você está. Que você está com esse discurso pessimista, você está. Então, alguém pode te ajudar a ver o teu problema. Fazer o diagnóstico? Não. Isso é uma questão que você vai usar os profissionais. Então, você tem que identificar cedo, cuidar cedo. E a busca não é só de psiquiatra, remédio. A grande maioria dos problemas que a gente quer evitar é remédio. A gente tem que cuidar cedo para prevenir a questão de medicar. Mas as pessoas que têm transtorno mental que precisam ser medicadas têm que ser medicadas cedo e bem medicadas, para que não precise de muito remédio, para que a resposta terapêutica seja melhor. Então, o que é chave aqui é como você lida com o transtorno mental. Quando começou a pandemia, com esse raciocínio que eu falei para vocês anteriormente, de que vai ter uma onda de mais transtornos mentais, as primeiras estatísticas que vocês todos viram é que aumentou a ansiedade e depressão. O problema dessa comunicação é que ela é ruim. Só faltava não aumentar a ansiedade da população com um estresse tão grande. E também não aumentar sintoma depressivo com estresse tão grande. Um monte de gente faz cenários catastróficos, eu não vou dar conta, fica mais triste, fica mais isolada, tem menos energia. Isso é normal, isso é do ser humano.
Isso não está no campo da patologia. Então, quando medem, né, essas pesquisas não estão falando de transtorno, estão falando de problema de saúde mental, em que as pessoas têm superado. Agora, aumentou o número de diagnósticos, é muito interessante. Eu, sinceramente, achei que ia aumentar. Eu tenho um estudo grande, 12 anos, esse Conexão Mentes do Futuro, que a gente acompanha 2.500 crianças há 12 anos. Quando você acompanha, você vai vendo se tem ou não tem problema e se vão surgir problemas. E a onda que a gente fez agora no Covid não aumentou problemas. Eu falei, puxa vida, será que... O que está acontecendo? Quando eu fui olhar para estudos ingleses, tem um outro estudo brasileiro que chama ELSA, que viu com adultos e idosos, viu que também não surgiu mais transtorno mental. Pô, mas todo mundo sofreu. Tem dois fenômenos que aconteceram. Como a saúde mental entrou pela porta da frente, quem desenvolveu o transtorno mental buscou mais ajuda. Então, realmente, aumentou o consultório. Aumentou maior busca de ajuda. E algumas pessoas descompensaram durante a pandemia. Ou já estavam deprimidos e pioraram e aí buscaram ajuda, mas o fenômeno não é aumento de transtorno, o fenômeno tem a ver com aumento de problema de saúde mental. E é aqui que a gente pode agir. E isso é muito interessante, porque vocês veem como a população, né, as pessoas desenvolvem habilidades, e essas habilidades desenvolvidas aqui vão ajudar todos nós no futuro. Isso que é interessante das questões de saúde mental. Mesmo a superação do transtorno, eles ficam como bagagem para enfrentamento de novos eventos estressantes. O que acontece que é chave? O chave é a nossa postura. O estresse nos desafia, mas a gente tem que olhar de frente. Cuidar de nós mesmos de forma solidária é a forma mais eficiente da gente cuidar das futuras gerações. Entender as dimensões pessoais, assim como as dimensões grupais e da sociedade como um todo é fundamental. A gente tem que ver as coisas do nosso ponto de vista e do ponto de vista de todos nós. Vale a pena participar desse percurso formativo que a gente desenvolveu com a Secretaria de Educação, a SEDUC, aqui do Governo de São Paulo. Está muito legal, a gente desenvolveu com o Haroldo Correia, que saiu lá da Secretaria Executiva, mas que o Mário Augusto, do Conviva, está tocando, e a nova Secretária Executiva também, em que a gente traz um monte de gente interessante de várias áreas. Não é só psiquiatra ou educador, tem pessoas com cabeças diferentes, celebridades, que trazem aspectos diferentes para discutir questões da saúde mental. O conhecimento não é propriedade só do especialista. As questões e as estratégias de superação estão todas aí, e é importante que a gente tenha isso em mente. Aqui eu me despeço com algumas imagens do André Gola, do Suadinho, que é o personagem, e o personagem é muito interessante, a gente gosta muito, porque nos aproxima das nossas vivências, das nossas dificuldades de enfrentamento das nossas emoções no dia a dia. Com isso eu digo, se cuide, seus cuidados podem salvar vidas, fique calmo, lave as mãos, um dia de cada vez. E um beijo para todos. Essa imagem de um beijo através da máscara mostra muito o que nós temos um desafio, mas esse desafio é superado com certeza. O fato da gente não poder beijar e abraçar não significa que a nossa troca de afeto não exista. A gente vai manter os nossos recursos, tendo máscara ou não tendo máscara. E com isso eu agradeço a todos a oportunidade de conversar com vocês nessa tarde e espero que a gente possa conversar sobre as questões que vocês podem ter levantado. Muito obrigado. A Rita está sem o microfone. Agora fui eu, fiquei com inveja do microfone. Obrigada mais uma vez por suas colocações. Também, novamente, o Rodrigo já esteve aqui com a gente de manhã, né? Tivemos que selecionar, porque não temos tempo aí para tantas perguntas, embora as perguntas, às vezes, ela vai chegando no chat, a gente vai recolhendo,
e às vezes a sua fala a seguir já mais ou menos responde aquela pergunta aqui, que bom, né? Que esse entrelaçamento se dá aí ao longo da fala. Aqui, olha, a primeira. Podemos dizer que uma dificuldade que uma criança tenha, se potencializada, pode gerar um transtorno? Ou seja, poderia ser evitado na base? Olha, é muito interessante, né? Vocês veem que eu sou bem ambicioso, né? A gente quer diminuir os problemas de saúde mental, mas a gente tem que tomar muito cuidado com onipotência. Se eu fizer isso, vai resolver tudo. Essa é uma postura péssima. A gente precisa ter um pouco de humildade e entender o problema, entender com todos os recursos que a gente tem, tá certo? Então, tem que entender com o recurso de diagnóstico, tem que entender com o recurso da sociedade ali, que você vive, da família, da cabeça das pessoas e tal. Então, com certeza, se a gente agir rápido, tem uma prevenção muito importante. Mas não significa que você vai evitar todos os problemas. Agora, mesmo, vamos dizer, numa doença mais grave, esquizofrenia, mesmo que surja um quadro de esquizofrenia bem tratado, cedo, e que você evite novos episódios, você tem uma evolução excelente. Eu tenho pacientes que têm esquizofrenia, são médicos e o CRM autoriza eles a exercerem. Quer dizer, alguém com uma doença tão grave quanto a esquizofrenia é um profissional que está cuidando das pessoas e são excelentes. Então, a gente tem que olhar a doença com muito menos preconceito. Tem um monte de gente aí importante, executivos, professores, líderes, presidentes, que têm transtornos mentais e estão tratados, e estão cuidados. Quando isso acontece, você consegue exercer sua profissão. Então, um problema, por exemplo, um quadro depressivo que pode ser muito menos grave, não cuidado, pode levar, sim, à incapacitação. O meu olhar para isso é, sim, nós podemos agir, mas não de forma onipotente. E aí eu até mudei aqui a sequência das perguntas, porque tem uma outra também com relação, que também vai trazer para a gente a relação com o preconceito, que você poderia falar sobre a importância dos medicamentos e o preconceito sobre eles. Sim, sim. Eu acho que, na medida que você não entende o problema, você acha que vai dar remédio para todo mundo. Então, quando você fala que tem 4 alunos ali, todos precisam de remédio, que tem déficit de atenção e hiperatividade, no meu exemplo. Não é verdade. 2 precisam de remédio. A maior parte dos transtornos, às vezes, transtornos de déficit de atenção, você tem bem demonstrado que medicação ajuda muito, tá certo? Mas a maior parte dos problemas, eles são resolvidos com questões comportamentais, com mudanças que você pode estabelecer em relação à família, ao lugar que fica na sala de aula, que tem um monte de coisa que pode ser feita independente de remédio. Então, essa ligação com o problema de saúde mental remédio, ela é péssima. É uma ignorância total e completa. Remédio é um dos recursos. E um recurso aplicado para determinados diagnósticos. Se tivesse remédio para tudo, era maravilhoso, né, Rita? Mas não tem. Os problemas de saúde mental que a gente está classificando ali, que aumentaram muito na pandemia, não tem um remédio. Não é um remédio que vai mudar aquilo, é um desafio de todos nós. Então, a capacidade de superação é o grande clique que a gente precisa ter de uma forma responsável. E no caso também, de que se alguém realmente tem essa necessidade da medicação, de não ter esse preconceito com este tipo de medicação, né? Porque todo mundo toma remédio para um monte de coisa. Mas se você for falar em antidepressivos, por exemplo, ainda existe, né, um estigma em cima deste tipo de medicamento, né? Então, vou contar uma coisa que aconteceu agora entre a minha palestra uma e outra. Estou aqui no consultório, atendi uma professora que ficou parada um tempo porque teve um problema de saúde mental mais sério. Ela foi empregada numa escola super importante aí, e ela fala para mim, eu não vou falar o remédio que eu tomo. Por quê? Porque eu acho que eu vou ser discriminado. Falei, poxa, mas você não pode ser mais competente, capaz? Ela fala, mas por que eu vou me expor a uma situação desse tipo? Sim. Faz sentido. Eu vou ser tratada de um jeito diferente. E ela tem alguma dificuldade de exercer o que ela faz? Nenhuma, zero. Ela é extremamente capacitada pelo que ela está fazendo. Mas a nossa sociedade ainda não consegue ver isso com o cuidado e respeito que deveria. Exatamente. Aí, só para a gente encerrar,
é possível pensar uma pedagogia que promova a saúde mental e previna patologias? Sem dúvida. Eu acho, e Rita, isso é chave, a nossa pedagogia já tem muitos elementos que faz isso. Muitos elementos. A gente já faz isso, os professores já fazem isso. A questão aqui é que dá para dar uma melhorada, se a gente conhecer melhor. E tem um outro elemento, né, que é conhecer a própria saúde mental. Quando a gente vai falar da saúde mental dos alunos, os professores imediatamente se identificam. Isso é um problema de todos nós. Os professores têm problemas como todo mundo tem. Talvez os professores sejam mais vulneráveis até pela característica da profissão. Mas, assim como médicos são mais vulneráveis a burnout, inclusive, e outros problemas. Mas o ponto aqui é o seguinte, se a gente conhece mais, a gente pode cuidar mais disso. Essa atitude de amar a sua mente, agora a gente está montando um selo, né? Que é a escola que ama a sua mente, ela é fundamental. Então, o que a gente quer é que, além do conhecimento, a gente possa contaminar todo o ambiente escolar com esse olhar. Não é o olhar para a patologia, é o olhar para o cuidado, é o olhar para permitir o desenvolvimento de todos ali naquele ambiente. Saúde mental não é só a minha, professora, é do meu grupo, da minha sala de aula, é do meu grupo de professores, é da minha escola. Então, a gente tem que estar atento para todas essas dimensões. Sim, essa ampliação, né, essa janela aí, desse olhar, que como você falou aí durante sua fala, né, esse reconhecimento dos seus pares, né, da ajuda, do reconhecimento, da ajuda, de se conhecer e ter o olhar para o outro, somando todos esses caminhos, né, que talvez a gente encontre um caminho melhor, né, do que esses todos, né, que estamos pulverizando. Rodrigo, ainda teríamos mais perguntas, mas agradecemos hoje você aqui na sua excelente colocação, os nossos colegas aqui no chat o tempo todo agradecendo, perguntando sobre você, sobre seu livro, sobre os seus projetos. Então, foi muito, muito bem-vinda as suas colocações. Nós agradecemos imensamente a sua presença e o nosso muito obrigado mais uma vez. Um abraço e nos vemos. Com certeza. Obrigado a você, Rita. Obrigado a toda a Secretaria em Santos, né? É um prazer enorme. Essa troca, para mim, é o máximo. Até ia pedir que vocês mandassem as perguntas para mim, porque para reflexão é super importante. E eu espero, né, assim, que a gente vá amadurecendo as coisas aqui na Centro-Sul de São Paulo, que a gente possa fazer em Santos, né, essa intervenção também nas escolas, porque vai ser perfeito, né? Já estou aí nas tratativas com a Andréia, você sabe. Será ótimo, estamos aí caminhando para isso, que nossos esforços já estão voltados para isso. Muito obrigada, ótimo. Rodrigo. Um abraço para você. Obrigado a você. Um prazer tê-lo aqui conosco. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.